Pessoal, vamos resolver agora uma questão envolvendo configuração eletrônica e energia de ionização, tá certo? Vamos lá então. A questão então nos diz o seguinte: considere o gráfico a seguir, no qual a primeira energia de ionização é apresentada como função do número atômico do elemento. Então, energia de ionização em kJ por mol no eixo Y e o número atômico do elemento no eixo X. Explique as variações observadas nos valores de energia de ionização de berílio para boro e de nitrogênio para oxigênio. Então, analisando o gráfico aí na seção aí considerada, que nós observamos de lítio para berílio, a energia de ionização, no caso aí são valores de primeira energia de ionização, Então, de lítio para berílio, a energia de ionização aumenta, Mas de berílio para boro, ela diminui. De boro para carbono, ela aumenta. De carbono para nitrogênio, ela aumenta também. Mas de nitrogênio para oxigênio, ela diminui. Então, uma outra maneira de elaborarmos a pergunta seria: explique a diminuição na energia de ionização observada entre berílio e boro, e entre nitrogênio e oxigênio, ou de berílio para boro e de nitrogênio para oxigênio. Tá certo? Partamos então para resolver a questão. Bom, então, por que a energia de ionização diminui de berílio para boro e de nitrogênio para oxigênio, sendo que a tendência dela ao longo aí do período, na verdade, é de aumento e não de diminuição. Bom, então, de berílio para boro, o número atômico aumenta de 4 para 5. E a carga nuclear efetiva, nesse caso calculada aí via regras de Slater, também aumenta, de 1,95 para 2,6. De nitrogênio para oxigênio, o número atômico aumenta, Número atômico 7 para número atômico 8. A carga nuclear efetiva também aumenta, De novo, calculada pelas regras de Slater, de 3,9 no nitrogênio para 4,55 no oxigênio. Não por acaso, o raio atômico diminui, Os raios aí, no caso, estão em angstroms, De 1,11 no berílio para 0,88 no boro e de 0,70 no nitrogênio para 0,66. Não chega a ser uma diminuição assim tão expressiva, mas em todo caso a tendência de diminuição do raio ao longo do período, à medida que a carga nuclear ou a carga nuclear efetiva também aumenta, permanece, é constatada. Mas sendo assim, deveríamos esperar que a energia de ionização também aumentasse aí ao longo do período, da esquerda para a direita. É o que acontece, por exemplo, entre carbono e nitrogênio, entre boro e nitrogênio, De boro para carbono aumenta, de carbono para nitrogênio também aumenta. Enfim, a tendência geral ao longo do período é de aumento, da esquerda para a direita da energia de ionização. Em concordância com o fato de que a carga nuclear está aumentando, a carga nuclear efetiva também, e o raio atômico está diminuindo, O elétron de valência está, grosso modo, experienciando, enfim, uma força de interação, ou energia potencial de interação, se quisermos falar em termos de energia potencial, maior com relação ao núcleo, Enfim, porque ele está mais próximo do núcleo e, além disso, a carga nuclear efetiva também está aumentando aí ao longo do período. Não. Mas o que justifica, então, que de berílio para boro a energia de ionização diminua e de nitrogênio para oxigênio também, Fiquemos primeiro aí com o par nitrogênio e oxigênio, Então, nitrogênio número atômico 7, 1s2, 2s2, 2p3. Oxigênio número atômico 8, 1s2, 2s2, 2p4. Enfim, 5 elétrons na camada de valência para o nitrogênio e 6 elétrons na camada de valência para o oxigênio. Perceba-se que o elétron extra, por assim dizer, comparando o oxigênio com nitrogênio, tem um elétron a mais, Esse elétron a mais entra justamente num orbital P que já estava semi-preenchido. Ora, posicionar elétrons num orbital, posicionar elétron num orbital onde já há um elétron, isso requer energia, chamada energia de emparelhamento. Em princípio, é algo energeticamente desfavorável. Isso justifica porque remover o primeiro elétron do oxigênio sai mais barato energeticamente, por assim dizer, do que remover o primeiro elétron do nitrogênio. Isso justifica, então, a queda de valor de energia de ionização de nitrogênio para oxigênio.
No caso do par berílio-boro, né, perceba-se que o elétron extra bem entendido, né, um elétron a mais no boro em relação ao berílio, esse elétron entra aí num subnível P, que estava antes, né, completamente vazio, né, e esse núcleo duro, digamos assim, né, da estrutura eletrônica, um S2, 2S2, né, que é a configuração do berílio, aí no caso do boro ficar um S2, 2S2, 2P1, né, mas esse núcleo duro, um S2, 2S2, né, já tem uma simetria esférica de carga, digamos, considerável, para conferir estabilidade a esse sistema, núcleo mais elétrons, né? E esse elétron extra, né, bem entendido, boro comparado com berílio, né, um elétron a mais, ele vai entrar num subnível que não estava antes, né, preenchido, um subnível de energia que está aí um tanto mais distante, né, do núcleo. E, além disso, essa configuração S2, 2S2 já confere ao sistema uma estabilidade aí apreciável, né? De forma tal que esse elétron extra ele não está assim tão fortemente ligado ao núcleo, né? De forma tal que, sim, remover esse elétron, né? Remover o elétron de valência do boro sai mais barato do que remover o elétron de valência, um dos elétrons de valência do berílio, e perceba-se fundamentalmente também, e aí é a parte principal, na verdade, da explicação, é o seguinte, né? Para remover um elétron ali do boro, bom, esse elétron estava mesmo isolado, né? Enfim, desemparelhado aí, era o único elétron do subnível 2p, no caso do boro, perdão, no caso do boro, né? Já no caso do berílio, né, para remover um elétron de valência, você tem que quebrar a simetria aí de um subnível S completamente preenchido, né? E isso energeticamente requer mais, né, do que remover esse elétron do boro. Isso explica por que a primeira energionização do berílio é maior do que a do boro, ou, em outras palavras, por que há uma queda no valor de energia de ionização quando passamos do berílio para o boro, né? Para remover o elétron do berílio, nós temos que quebrar a simetria esférica, enfim, um sistema apreciavelmente estável, né? que é constituído por esses dois subníveis, né? No caso, um S e 2S, completamente preenchidos, né? Já para remover do boro, nós vamos retirar um elétron desemparelhado num subnível P que não estava aí completamente preenchido. Quebrar essa simetria, né, esférica ali do berílio é o fator fundamental, porque a sua primeira energia de ionização é maior do que a do boro, né? E para os elementos aí, por exemplo, entre boro e nitrogênio, o aumento, né? E aí sim, quer dizer, o número atômico está aumentando, a carga nuclear efetiva também está aumentando, enfim, o raio, né, está diminuindo, né? E esses fatores terminam sobrepujando, né, outros fatores como esses que nós mencionamos agora, para justificar a queda no valor da energia de ionização de berílio para boro e de nitrogênio para oxigênio. Tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo exercício.